Então vamos lá. O tema desse trimestre que a gente está iniciando agora nos cultos Esther vai ser o quê? Cuidando da igreja. Então, este ano na Esther, a gente vem trabalhando já vários temas sobre o cuidado. Foi o cuidado no lar, o cuidado da mulher. E agora a gente vai falar sobre o cuidado que a gente deve ter na igreja. Então, desde já queria agradecer a oportunidade, de estar trazendo aqui a palavra de Deus. Então, vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia, Deus. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que está assistindo agora, Pai. Abençoa, Senhor, o lar de cada uma delas, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha a ser pregada nesta noite, Pai. E que a gente possa, Senhor, aprender, Pai, e também praticar, Senhor, aquilo que Tu quer para nós, Senhor. Que Tu venha falar aos nossos corações, Senhor, nos dá entendimento e sabedoria, Pai, para compreender, Senhor, aquilo que Tu quer para nós. Que o Teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado, Senhor, não somente aqui na minha casa, Senhor, mas na casa de cada um daqueles que estão assistindo, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, possa alcançar, Senhor, todas as pessoas, Pai. É assim que nós te oramos, Pai, que nós te agradecemos por este dia maravilhoso. Amém. Então vamos começar, O cuidado com o nosso ministério. Então, irmãos, eu gostaria de pedir a vocês que abrissem as suas Bíblias em Romanos 12. Romanos 12, do versículo 4 ao versículo 8. Dá um tempinho aí para abrir. Então vamos lá. Romanos 12, do 4 ao 8. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que exerce liderança, com cuidado. E o que exerce misericórdia, com alegria. Então, irmãos, nós não somos iguais. Nós somos como membros de um só corpo. A gente tem vários membros diferentes, nem todos eles têm a mesma função. Nós somos como as engrenagens de um relógio. E as engrenagens, elas não podem ser iguais. Elas precisam ser diferentes, de tamanhos diferentes, e elas vão ter funções diferentes. Mas é preciso que todas as engrenagens juntas para fazer uma máquina funcionar, para fazer um relógio funcionar. Então, a gente muitas vezes quer ter outros dons, e a gente pode ter outros dons, mas a gente também tem que abraçar o dom que Deus nos deu. A gente tem que entender que realmente os dons são diferentes. Que uns têm o dom de louvar, e outros têm dom de pregar, outros têm dom de ensinar, outros têm dons de cuidar. E a gente tem que fazer com graça, com dedicação, com excelência. Porque é isso que Deus espera de nós. Então, os nossos ministérios vão ser diferentes, mas todos os ministérios importam, seja o infantil, seja o do louvor, seja o ministério que cuida da limpeza da igreja, todo ministério importa. E é a junção de todos esses ministérios que faz a obra do Senhor ser continuada, faz com que a obra do Senhor ande para frente. Então, se nós tivéssemos só pessoas que fazem a mesma função, a gente não ia ter essa diversidade, a gente não ia conseguir alcançar todo mundo. Então é preciso a diversidade, é preciso a diferença de dons. E a gente tem que entender que cada um importa. Não existe um dom maior, um ministério maior, um ministério menor. Todo ministério é importante para Deus. E todo ministério deve ser feito com excelência. Seja o ministério de limpeza, seja o ministério de louvor. Você deve se dedicar e você deve praticar
com a mesma vontade, com o mesmo amor. Então, é isso que Deus espera de nós. Ele espera que a gente dê o nosso melhor em tudo que a gente faz, principalmente quando é sobre a casa dele. Então, aqui, continuando, né? Eu gostaria de pedir que vocês abrissem a Bíblia lá em Efésios 4. Efésios 4, do 1 ao 6. Aqui na carta de Paulo aos Efésios, ele vai vir mais uma vez nos ensinando como a gente deve exercer o nosso ministério. E a gente deve sempre procurar a palavra de Deus, porque ela é o nosso manual. Então, ela não só diz o que a gente deve fazer, mas ela ainda diz como devemos fazer. Então, lá Efésios 4, versículo 1, Paulo diz: Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então, meus irmãos, aqui Paulo vem dizer como a gente deve exercer o nosso ministério. Então, a gente deve exercer o nosso ministério com humildade, com mansidão, com longanimidade, que é o quê? Você ter paciência, você ter um coração calmo. A gente tem que suportar os outros. E isso porque quando a gente está exercendo o nosso ministério, às vezes a gente tem um coração orgulhoso. Às vezes a gente acaba trazendo um orgulho para dentro de nós. Mas Deus, Ele quer que a gente exerça o nosso ministério com humildade. E a gente tem que ter cuidado, porque sem humildade o homem acaba se exaltando a si mesmo. E a gente tem que lembrar que toda glória, toda honra é dada a Deus. Então a gente tem que cuidar do nosso ministério e exercê-lo com humildade, com paciência, com amor, suportando os nossos irmãos, porque muitas vezes a gente tem que trabalhar, a gente deve trabalhar com os nossos irmãos para fazer a obra do Senhor. Então é importante você ter esse carinho com o irmão, suportar o irmão, ajudar os irmãos a continuar a obra do Senhor. Assim também como Jesus fez em seu ministério terreno. Ele não se vangloriava, ele era humilde, ele exercia com carinho, com amor, o trato como ele tratava os irmãos dele, as pessoas que ele cuidava, que ele curava, para quem ele pregava, sempre com humildade e amor. Uma leitura que também vem reforçar ainda mais isso, está lá em 1 Coríntios 9. Abriu, muito fácil. 1 Coríntios 9, 24 e 27. Então, como já foi muito falado lá na igreja, a palavra, ela reforça ainda mais. Então, a gente vê em um canto e em vários outros cantos da Bíblia, vem reforçando ainda mais isso. Escritura interpreta Escritura. Então, a própria Escritura, ela vem reforçar ainda mais isso. 1 Coríntios 9, a partir do 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correis de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa que perece. Nós, porém, para ganhar uma coroa que durará para sempre. Portanto, corro, não como indeciso. Combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesma não venha de alguma maneira ficar reprovada. Então aqui Paulo está falando mais uma vez de como no ministério dele, como em qualquer ministério, a gente tem que ter uma humildade. Para quê? Para a gente não ser reprovado. Para a gente não ser disciplinado. Então a gente precisa ter disciplina em exercer o nosso ministério, para que a gente não venha cair no pecado do próprio homem, para que a gente não venha tropeçar no nosso orgulho, para que a gente não venha se encher do nosso próprio conhecimento. Então a gente tem que ter um coração humilde, é isso que Paulo reforça tanto aos Coríntios quanto aos Efésios. Então, todo aquele que luta em tudo se domina. E é assim que nós devemos ser no nosso ministério. Nós temos que nos dominar,
nós temos que ter disciplina e exercer ele da melhor forma, com toda a dedicação e amor e excelência, assim como Deus espera. Continuando, né? Agora vamos mais uma vez lá para 2 Pedro. Lá no finalzinho já. 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro 1 e 10, do 10 ao 11. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, e vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, nós temos que procurar fazer cada vez mais firme. A gente tem que ter compromisso com o nosso ministério. Então a gente não pode dizer, eu participo do ministério e deixar para lá. A gente tem que ser firme, a gente tem que procurar fazer cada vez mais firme o nosso ministério, a nossa vocação, a nossa eleição. A gente tem que estudar, a gente tem que se esforçar, se dedicar. E aí, para quem faz isso, a gente ainda tem uma promessa. Deus ainda tem uma promessa para aqueles que cumprem aquilo que Ele quer de nós. É o quê? Será amplamente concedida a entrada no reino eterno. Então, quando a gente faz nossa vocação cada vez mais firme, quando a gente exerce o nosso ministério com compromisso, a gente jamais tropeçará. A Bíblia diz que a gente jamais tropeçará. Então, quando a gente está exercendo nosso ministério, quando a gente está servindo a Deus com firmeza, com compromisso, com dedicação, com excelência, a gente fica firme. A gente consegue se afastar das coisas do mundo. Ouvir a palavra de Deus é uma bênção. Você é muito abençoado de ouvir a palavra de Deus. Mas quando você pratica o seu ministério, quando você pratica a palavra de Deus, você jamais tropeça. Você vai ficar firme na palavra do Senhor e você ainda vai entrar no reino do céu, no reino eterno. A sua entrada será amplamente concedida. Então, até a gente se esforçar em fazer o mínimo, que seria fazer o nosso ministério com excelência, só de a gente fazer o nosso ministério com compromisso, com firmeza, Deus já dá uma promessa para nós. E essa promessa não para por aí, não para somente em nós. Vamos lá em 1 Timóteo. Passeando no Novo Testamento todinho hoje. 1 Timóteo, capítulo 4. Então, além de Deus já ter nos dito como deveríamos exercer o nosso ministério, o que a gente ganha exercendo esse nosso ministério, ele ainda vem reforçar mais ainda. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ele diz: ninguém despreze a tua juventude, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás. Não só a ti, irmãos, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O pastor disse para não atrapalhar. Então, a gente pode ver aqui o quê? Que ele está dizendo que quando a gente ensina, quando a gente exorta, quando a gente lê, quando a gente medita nas palavras do Senhor, esse progresso, esse mover nas nossas vidas, ele é visto,
não só por nós mesmos, mas pelas outras pessoas. Nós somos como a Bíblia dos descrentes, somos como a Bíblia de quem não é da igreja. A nossa vida é a obra do Senhor. Então, quando a gente exerce o nosso ministério, a gente também está fazendo a obra de Deus. É a obra de Deus nas nossas vidas. E isso não alcança não somente a nós, mas também aos outros. Então, a gente consegue salvar também aqueles que estão nos ouvindo. É por isso, meus irmãos, que a gente tem que cuidar do nosso ministério. É por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Porque às vezes você está levando uma pessoa para Cristo, ou através do seu ministério você só está derrubando mais pessoas. Então Deus, Ele está aqui. A palavra do Senhor está aqui. Ela nos diz o que a gente deve fazer. Ela nos diz como a gente deve fazer. Ela nos diz o que vai acontecer se a gente fizer isso. Então ela nos dá todas as respostas que a gente procura. Então a gente tem que exercer o nosso dom. A gente não pode desprezar o dom que Deus deu para nós. Nós somos o exemplo para o mundo. A gente tem que continuar agindo para que as pessoas de fora vejam o agir de Deus através de nós. Então a gente tem que cuidar do nosso ministério, a gente tem que zelar, a gente tem que nos dedicar a Ele, porque o nosso ministério é a obra do Senhor nas nossas vidas. E a gente fazendo isso vai alcançar não somente a nós mesmos, a gente não vai conseguir apenas a nossa salvação. Nós vamos conseguir a salvação daqueles que nos ouvem, daqueles que nos escutam, que nos veem. A gente vai conseguir a salvação das pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos familiares descrentes, que veem o nosso esforço, o nosso ministério, que veem o mover de Deus através das nossas vidas. Então, em tudo que a gente tem que fazer, não somente no nosso ministério, mas na nossa vida, a gente tem que mostrar o agir de Deus. Porque não importa onde a gente está, a gente é a obra do Senhor. Não importa se a gente está na escola, na faculdade, no trabalho, dentro da igreja, dentro de casa. A gente é a Bíblia. A gente é a Bíblia dos descrentes. A gente é o exemplo do mundo, a gente é a obra do Senhor. Então, tudo que Deus diz para nós é o quê? É que a gente deve ser humilde, que a gente deve exercer com cuidado, com disciplina, que a gente deve procurar sempre fazer com dedicação e zelo, assim como Jesus fez o ministério dele terreno. Então, Jesus sempre sendo um exemplo para nós, a Bíblia sempre sendo um manual para nós, e é isso que a gente também deve ser, um manual para o mundo. Era isso, meus irmãos, a palavra ficou meio curta, né? Mas eu espero que tenha dado para entender. Eu falei o que eu senti no meu coração, que Deus me mostrou. É isso aí, vou dar aqui uma paz do Senhor pro pessoal. Paz do Senhor, irmã Cícera, pastor Tiago, né? Paz do Senhor, Cícero, Suiane. Amém, Deus te abençoe. Irmã Célia, paz do Senhor, irmã Núbia, Glaubenor, a paz do Senhor. Já, tá, Dionísio, a paz do Senhor Jesus. Então era isso, tá, meus irmãos? Agradeço a oportunidade de trazer a palavra de Deus, que é sempre uma bênção, né? Falar de Deus, falar do amor de Jesus Cristo, né? Isso mesmo. Pastor, achou pouco, né, pastor? Tava bom demais, não era, pastor? Tia Elisete, paz do Senhor também. Ai, meu marido aqui auxiliando no meu ministério. Ele lembrando aqui que a gente também não deve ter medo de exercer. Porque Deus capacita. Deus capacita. Então, às vezes, as pessoas recebem o dom, recebem o ministério e elas ficam com medo de exercer. Elas não acham que têm a capacidade de exercer esse ministério. Seja do louvor, seja de outras coisas. Então, também não tenham medo, irmão, porque Deus capacita. Então, irmã Célia, foi a bênção de Deus. Deus continue te abençoando. Amém, irmã Célia. Gustavo, paz do Senhor. Então, não tenha medo de exercer o seu ministério. Amém. Amém? Amém. Já que o meu digníssimo que estava me ajudando, vou pedir para ele fazer uma oração de encerramento aqui, para a gente finalizar o nosso culto. Amém. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Pai. Obrigado porque até aqui Tu tem nos sustentado, Senhor.
Obrigado, Pai, por toda palavra, Senhor, que Tu deixou para nós, Senhor. Obrigado porque ainda hoje Tu fala com a gente, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que Tu faz em nossas vidas, Senhor. Obrigado pela vida dos nossos irmãos, Senhor, que estão assistindo, Pai. Obrigado pela vida dos irmãos também que não puderam assistir neste momento, Pai, mas que futuramente vão estar assistindo, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que Tu cuide de cada um, Senhor. Que a gente venha retornar, Senhor, para fazer a Tua obra nessa terra, Senhor. Pai, que a gente retorne dessa quarentena, Senhor, cada vez mais forte, Senhor. Eu te peço pela vida dos nossos irmãos, Senhor, que cada um retorne à Tua casa, Senhor. Que ninguém se afaste de Ti, Pai. Porque não há, Senhor, não há um lugar melhor do que estar na Tua presença, Senhor. Pai, eu te peço também, Senhor, que Tu nos auxilie, Pai. Pai, que a gente consiga, Senhor, exercer, Pai. Exercer os dons, Senhor, que Tu nos dá, Pai. Porque todo o dom, Senhor, vem de Ti, Pai. É de Ti, Senhor, que vem o conhecimento, Pai. É de Ti que vem a força, Senhor. Foi Tu que criou o mundo, Pai. Então, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu morreu na cruz por nós, Senhor. Obrigado porque Tu intercedeu por nós, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu é o cabeça, Senhor, da igreja, Pai. Então é dessa forma que nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.